Olá, pessoa! Em um dos episódios anteriores, eu falei das deusas solares e de como a gente imagina muitas vezes o Sol como uma divindade masculina, mas temos sim vários exemplos de deusas solares. No episódio de hoje, então, vou falar de algumas dessas deusas, dando mais detalhes sobre elas. Então, aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, curta aí o vídeo, se inscreva se não é inscrito e comenta aí o que tá achando. Caso queira ajudar a Mitografia, você pode ir em catarse.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. A menor ajuda de vocês já é uma grande ajuda aqui pro Mitografias. E agora vamos pro tema do episódio. Num dos episódios anteriores, eu falei sobre as deusas solares, mostrando que mesmo que a gente imagine que o Sol é uma divindade masculina, isso é muito comum de ver, existe sim culturas onde a divindade solar é feminina. E dei vários exemplos. Então nesse episódio eu vou falar de 4 deusas solares, que no outro eu só citei, mas vou falar um pouco mais sobre elas. A primeira deusa desse episódio aqui é a deusa Sauli, chamada de a grande deusa do Sol, na cultura báltica, ou lituana. Ela também é uma deusa relacionada ao calor, o Sol, e da fertilidade, que também tem uma relação aí com o Sol, né? Então o principal é ser uma deusa solar, mas ela também é considerada uma deusa do calor e da fertilidade. Um outro título que ela tem, e isso já mostra muito a importância dela e, de fato, o domínio dela, que ela é chamada de Rainha do Céu e da Terra e Matriarca do Cosmo. Então ali a gente já vê a importância que ela tem. Algo interessante, principalmente se a gente for notar a região ali e como é a questão do ciclo diurno da região, que conforme vai chegando nas épocas onde o dia é mais curto, teoricamente essa deusa vai ficando mais fraca. E aí é necessário fazer ritos, fazer cerimônias, tudo mais para dar força para essa divindade. Pois ela, por ser uma deusa solar, uma deusa da luz, ela luta justamente contra seres das trevas. E nessas épocas onde as trevas tá por mais tempo, é a época em que a deusa tá mais fraca, né? E aí precisa de ajuda de nós humanos para, com os rituais que a gente possa fazer, ela ganhe mais força. A aparência dela deixa claro por ela ser uma deusa solar, pois é uma deusa cabelos dourados e a roupa de seda dela também acaba sendo uma roupa branca e dourada, e ela usa uma coroa também reluzente, né? Então mostra esse aspecto de rainha, né? de domínio ali, né? Ser a principal soberana, mas também a ideia dessa questão da luz que ela tem, né? Já que ela é a deusa solar ali, ela emana essa luz. E algo clássico em deuses solares, que a gente vê em outras culturas, é a carruagem, né? Isso não podia faltar, tudo bem, não é em todos, não vamos generalizar, mas aqui também tem a carruagem na deusa solar, né? Então ela tem, sim, sua carruagem, do qual ela vai viajar pelo céu ali, que seria o período do dia, e os cavalos também, um é branco, outro é dourado. Eles são chamados de Asviniai, né? E é interessante que eles são filhos do Dievis, que é um deus do céu. Não só, na verdade, um deus do céu, como o deus do céu brilhante. Então, essa outra divindade também tinha essa questão de luz, e aí os filhos deles são esses cavalos, do qual era quem puxava a carruagem dela, né? Então tem aí uma ligação com outros deuses celestiais. Uma outra conexão interessante de falar dela, que é, obviamente, uma deusa do sol, né? Mas ela também era uma deusa do mar. Isso é interessante ver, já fica um domínio mais distante, mas quando a gente vê que o sol passa pelo céu todo e vai até o mar ali, é onde ele vai estar no entardecer, né? Está se pondo, né? Ele se põe no mar. É por isso que ela também está conectada com o mar, porque é justamente nesse momento em que ela vai se banhar, então ela realmente estaria indo para o mar, e lava os cavalos também, né, depois da viagem, e aí num barco, aí já não é mais na carruagem, ela atravessa o oceano e acaba indo para o submundo. Então, mais uma vez, esse aspecto da divindade solar ir pelo céu todo, mas quando chega ao anoitecer, ela vai passar pelo submundo. Então a gente viu que ela realmente é uma deusa celestial, né, por seu sol, e com uma ligação com outras divindades celestiais, né, como a gente viu aí o Dievis, que também tem uma relação até mais próxima de relacionamento com ela, daqui a pouquinho eu falo, mas essa ligação celestial que ela tem, põe que ela acaba sendo mãe dos planetas, né? Então ela é o Sol ali, está relacionada ao Sol, mas muitos aspectos celestiais
ela também tem essa conexão. Não fica somente ali no astro em si. Aí falando dos amores dela, né, que eu falei do Dieves, aqui já é algo complexo, porque aí mistura diversas versões, né, e algumas não são completas ali, então já fica um pouquinho confuso, né, por causa das variações. Mas o que acaba tendo é que ela era casada com Menulis, ou Menes, nome desse deus, que é justamente a lua. Então, nesse caso, uma deusa solar e um deus lunar. Porém, foi casado até determinado momento porque ele traiu ela, né, foi infiel, aí acabou o casamento. Outras versões desse mito muda o marido dela. Em alguns casos é o Dieves, que eu citei anteriormente, que é também um deus celestial, deus do céu brilhante, e outros é o Percunas, né? O que acontece é que às vezes sempre tem essa traição, né, do marido, e aí em alguns casos, quando é o Menulis, né, quando é a lua, ele foi desfigurado justamente ou pelo Dieves ou pelo Percunas, né? Então são deuses que sempre está relacionado ao mito dela. Em alguns casos são os maridos dela, né, ou o marido ali, muda pela versão. Se não é, ele está relacionado ali porque ele acabou atacando o marido que traiu ela, né? Então tá tudo ali no mito, né? E tem essas variações. Mas só para mostrar que é interessante, uma deusa solar feminina casada com o deus da lua e aí masculino. Sempre divindades celestiais. O aspecto dessa deusa mostra bem que ela é como falei, né, de ser a soberana, que lidera tudo, e sempre uma deusa bem da bondade mesmo, sabe? Ela é uma deusa extremamente adorada, foi, né, uma deusa extremamente adorada e que dava força, dava vitalidade para as pessoas, porque é o sol, né? Então faz sentido ser isso. E dava força para as pessoas enfrentar os seres das trevas, né? A escuridão, né? Que é uma ideia, se for ver, bem óbvia de considerar o sol, né? O sol ali, ou no caso, a sol, nesse caso aqui, né, de dar força para as pessoas. Então ela seria uma deusa bem bondosa, seria a mãe, né, de tudo, assim, aquela coisa de cuidadora, né, por dar força a todo mundo. Põe que ela amava, né, a humanidade, apesar que, assim, por uma ideia do sol, isso faz sentido, mas divindades, mesmo sendo supremas, realmente gostar da humanidade, não necessariamente, né, ocorre. Mas nesse caso aqui mostra que ela é uma deusa super de boa e super adorada, né, bem necessária, né, então é extremamente importante falar dela. Falando de deusas solares, não pode faltar falar dela, já que ela tem toda essa grandiosidade para essa cultura. Próxima divindade aqui, vamos falar da Aine. Ela é uma deusa das culturas celtas e deusa do sol, mas também deusa do verão e da fertilidade e do amor. Questão de ser aí do verão e da fertilidade também muito óbvio, e fertilidade também pode puxar uma questão do amor, né? Então são conceitos que vai um puxando o outro, né? Semelhante ao que eu falei anteriormente. Porém, ela também às vezes é equiparada a Morrigan, que é a deusa da guerra. E quanto à deusa Aine, assim, é culturas celtas, né? Como eu falo, culturas, no plural. Então, com isso, mitologias celtas. Tinha muitas variações, né? Não é uma coisa realmente unificada, mitologia nenhuma realmente mas as celtas menos ainda, né? Então, daí vem a parte confusa sobre essa deusa, né? Sobre era realmente uma deusa? Tem variações disso. Não estranhe de você encontrar na mitologia celta, em alguma mitologia celta, né, algum mito ali mostrando que essa Aine não era realmente uma deusa. E aí fica aquela coisa, foi aquele mito onde o personagem foi transformado, era uma outra divindade, trocou o nome, mesclou, né? Assim, isso é comum. É difícil meio que dizer aonde começa a deusa Aine e as outras personagens míticas com esse nome. Em parte, isso também é da questão da influência do monoteísmo nessa região, né? Isso não ocorre apenas com essa deusa, mas com vários onde em determinado momento era uma divindade, mas com a vinda do monoteísmo ali, essa divindade foi diminuindo o poder, até deixar de ser realmente uma divindade. Não que tenha uma narrativa especificamente disso, mas em algum momento era visto como uma deusa, em outros era um outro ser, né? Não grandioso como uma divindade. No caso da Aine, você pode encontrar ela vista como uma fada, ou então, já que ela é extremamente grandiosa, né, por ser o sol, como uma rainha das fadas, mas ainda assim não como uma deusa.
Cabe mais coisas para falar dela, né? Tem vários mitos, tem os mitos que são especificamente da deusa, né? Que você vai ver ela como uma deusa, tem mitos que você vai ver, obviamente, que ela não é uma deusa, então tem essa variação, mas aqui fica mais alguns detalhes aí sobre ela. A próxima deusa que eu vou falar agora vai ser da cultura hitita, que é a deusa Arina. Na verdade, esse nome não é exatamente da deusa, acaba sendo, mas assim, para ser mais exato, é o nome da cidade onde ela era adorada, né? A cidade onde ela é a principal e esse é o principal culto dessa deusa, que é justamente na cidade de Arina. Então, muitas vezes ela é chamada de deusa solar de Arina. Esse seria talvez o nome mais exato dela. Com isso, ela tem então outros nomes. Você pode encontrar ela sendo chamada de Istano, Uruzema ou Ebabe. Não sei se a pronúncia aqui está realmente correta, né? Mas vai estar aí o nome para vocês verem como que é. E aqui fica uma coisa também, de novo, clássico de mitologias, mas nessa região aí dos hititas, que é ali por volta da Ásia, próximo à Mesopotâmia, né? Toda essa região. Quem já viu aqui alguns vídeos eu falando, quem já estudou sabe como que também muitos deuses ficam confusos, né? E aí esses nomes podem ser outros nomes dessa deusa ou então outras deusas que em determinados momentos se mesclam, em determinados momentos se dividem, né? Isso é bem comum. Então tem essa variação. Mas também você pode encontrar como Arina também, né? E não tem problema chamar ela de Arina, né? Talvez seja um dos nomes que você mais encontre quando chama ela, ou então realmente deusa de Arina. Isso também você vai encontrar. O interessante dessa cultura é que é comum dela ter várias divindades solares, né? Tanto homens quanto mulheres. Aqui lembra um pouco do egípcio isso, que também não é uma região tão distante ali. Por exemplo, a gente tem a deusa do sol da terra, chamada de Alani. O curioso dessa Alani, também então uma outra deusa solar hitita, que ela também é a deusa do submundo. Ela não era tão grandiosa, assim, ela estava numa hierarquia mais abaixo da Arina, né? A Arina seria a principal ali. Mas essa Alani também é uma deusa solar, chamada de deusa solar da Terra, mas uma deusa do submundo. Curioso isso, a gente imaginar uma divindade do submundo, mas ainda assim uma deusa solar. Isso já mostra como essa cultura tinha uma variedade de divindades solares, né? Dava importância para isso, que até mesmo uma questão que a gente poderia pensar num contraponto, ainda assim era uma deusa solar. E tem também os deuses solares, né? A gente tem o deus do sol, do céu, né? Esse seria um título dele. Vai ter nomes, né, diversos assim, mas um dos títulos é esse, deus do sol, do céu. E só que ele também estava abaixo dela. Então a Arina é a principal. Eu sei que mitologia hitita nunca foi muito abordado aqui, mas eu quero abordar então a variedade dos deuses, a diversidade, né? A diversidade dos deuses e a variedade de cada divindade em si. Eu quero abordar num episódio mais específico, né? Então fica aqui a promessa desse episódio. Nem dá para aprofundar muito agora, né? Mas vale a pena. A mitologia hitita é bem interessante, bem confusa e bem interessante. Mas ainda que falando dessa deusa, para você ter uma noção da importância dela, é só pensar que ela era a deusa do sol, mas ela também era a deusa da terra. A gente tem a deusa do sol da terra, que também, né, tá ligado com o submundo, mas tá ligado com a Terra, né? O próprio título dela, a Alani. Mas aí a Arina, ela também é uma deusa da Terra, do Sol e da Terra. Na verdade, ela seria a Mãe Terra, né? Aquela ideia mais de Gaia, digamos assim, né? Que é a deusa Terra com um nome mais famoso. Mas ela seria esse aspecto, né? Seria a Mãe Terra. Aí a gente vê já ela com um aspecto materno, né? Obviamente, semelhante também o que eu falei no início da Sauli, né, que também tinha um aspecto materno, a Arina também tem, e ela sendo a Mãe Terra, e aí a gente vê a importância dela, a grandiosidade. Isso é bem legal a gente pensar, porque a gente pega, que nem eu falei, Gaia é super importante, fundamental ali na mitologia, mas não é a suprema, e não se liga necessariamente com a ideia de Sol. Aqui a gente tem uma divindade solar, e com esse aspecto da soberania, que esse aspecto solar tem em diversas outras culturas, mas também é a deusa da terra, né? Então ela mantém o que em algumas culturas tem meio uma cisão, né? Algo separado, sol, céu e do outro lado terra. Aqui a gente tem na mesma deusa. Ela é tanto uma deusa celestial, por ser o sol, quanto uma deusa terrena. E eu falei com essa questão da soberania e importância do sol, justamente ela é quem legitimava
a realeza humana, né? Um rei, para ser rei, tinha que ter a aprovação dela, né? Comum nos egípcios. A gente vê uma semelhança aqui na ideia de diversas divindades solares na mesma cultura, né? Então você vê que você encontra pontos semelhantes ali em outras culturas. E algo a mais que a gente vê como eles tinham muita dessa diversidade de deusas solares, não só deusas solares, mas deusas celestiais, deusas e deuses celestiais, que tanto ela, a Arina, quanto a Alane, né, as duas maiores aí deusas solares, elas tinham alguma relação com algum deus do clima, que acabava sendo também um deus celestial. Seja o marido da deusa Arina ou filhos da deusa Alane, né? Então podia alterar o parentesco de acordo com a versão, mas assim, era deusas solares que tinha em algum parentesco uma divindade masculina, né, no caso, mas ainda assim celestial e relacionado com o clima. Que se a gente for pegar, tem tudo a ver com o Sol. Ainda está conectado com esse aspecto solar. É interessante que a gente vê como que o Sol aqui está sendo tratado tanto como aquela coisa soberana, de realeza, mas sem deixar de lado aquele aspecto natural, né? Natural e das suas propriedades naturais, seja calor, ter um quê vital. Todos esses aspectos do elemento a gente vê reproduzidos nessas divindades. Para finalizar, quarta divindade aqui é a Wakahirumi. Também espero que a pronúncia seja essa, né? E aqui no caso é uma deusa do Extremo Oriente, né? Lá no Japão, no Shintoísmo. Aí você pode achar estranho que você tinha ouvido falar da Amaterasu, né? Eu até citei ela aqui e citei, né? Foi a que eu mais descrevi no outro episódio sobre deusas solares. Mas no próprio Shintoísmo havia outras deusas solares, ou pelo menos mais uma, que essa daí é justamente a irmã mais nova da Amaterasu. Ela é a irmã mais nova e é a tecelã dos deuses, mas também uma deusa solar, mas era o sol da manhã, ou então deusa do amanhecer. Não tem tantos detalhes dela quanto da Amaterasu. A Amaterasu ainda acaba sendo a principal, mas é interessante aqui a gente ver que eu falei, não é simplesmente a deusa do sol. Essa é a Amaterasu. Ela é a deusa do sol da manhã ou do amanhecer. E em outras culturas a gente vai ter não só essa divisão de diferentes sóis, independente se aí vai ser feminino ou masculino. O Egito também é um ótimo exemplo disso, né? São inúmeros sóis e cada um para um horário. E, por exemplo, nos gregos, que é bem consolidado do deus sol ser masculino, e daí que vem essa ideia que muita gente imagina, né? Do sol ser sempre masculino, que é o Hélios, né? Comentei no outro episódio e tudo mais. Mesmo lá, quando fala do amanhecer, amanhã é uma deusa, né? Deusa do amanhecer, a Els. Lá não é dito, não costuma dizer que seria uma deusa do sol, porque deus do sol é mais o Hélios mesmo, que é o sol. Mas é uma deusa do amanhecer. Tem alguma conexão com luz e com luz celestial, né? E nisso a gente tem outras divindades gregas também, né? Que tem um quê solar, mas é mais uma questão da luz do que o sol em si. Mas aí a gente vai para outras culturas, aqui mesmo a gente tem a Amaterasu, que é o sol, que é a deusa do sol, beleza, mas a gente também tem outras divindades relacionadas à luz e a uma luz celestial, seguindo essa mesma ideia, e aí continua também como uma deusa feminina, né? No caso do shintoísmo é tanto a deusa principal, solar, como essa que é a irmã dela, que é um sol específico. Ambas aí nesse caso deusas. Bom, então é isso que eu falei só de 4 deusas, né, para o episódio não ficar muito longo, mas queria detalhar um pouco mais, né, não ficar só no nome e na citação delas, né, pelo menos entender a importância delas, né, e algumas aqui são mais desconhecidas, né, então também não tem tantos detalhes em si, mas ainda tem mais, tem outras deusas, né, então... De novo, se quiser saber sobre outras deusas, dá para fazer mais episódios sobre isso. O interessante também é pegar esses detalhes que eu fui pondo para fazer as comparações, né? Fazer um exercício de mitologia comparada, né? Não foi exatamente o foco aqui, né? Aqui foi mais só para detalhar um pouquinho delas, mas, por exemplo, a questão da carruagem, questão da diversidade de sóis específicos, né? Da importância que o Sol e a variedade que tem, né? De repente ter diversas deusas solares, da ideia de uma divindade solar ser algo relacionado a algo bom e ajudar a humanidade, né? Então são coisas que você pode encontrar em outras culturas, né? Dá para fazer um exercício de mitologia comparada nisso, né? Mas como eu falei, tem mais deuses. Se quiser, mais só pedir aí. Então eu fico por aqui.
Curta aí o vídeo se gostou, né? Comenta aí, né, o que tá achando, se inscreve, né? Se não é inscrito, se inscreve. E também aí, ajuda aí o Mitografias, que isso é bem importante aí pra gente, né? Com todos os cursos que a gente tem aqui, esses apoios ajudam bastante. Então, se ficar interessado, você pode ir em catarse.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. E até mais.